Bom, e agora eu vou falar sobre... Aliás, eu conheço, eu já fiz algumas entrevistas com ele, eu vou falar com uma pessoa que é um verdadeiro brigador, lutador, vencedor, né? Que ele encara todas pelo cão-guia. Eu vou falar um pouco sobre a tarefa do cão. O cão-guia é mais do que um companheiro para o deficiente visual. Ele proporciona segurança, liberdade, facilita a inclusão social do seu usuário. Ele tem, entre outras coisas, a função de aproximar as pessoas, né? O trabalho de um cão-guia requer habilidade, muita dedicação, adestramento correto, e é por isso que hoje esse processo de preparação do cão-guia, ele tem que ser feito, e é feito aqui no Brasil em local especializado. Quem conversa comigo sobre o assunto é o Beto Pereira. Prazer te receber novamente, viu, Beto? Beto Pereira é consultor em inclusão e acessibilidade. É sempre uma alegria conversar com você. Obrigado, muito bom. Claudete. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E o Simon? Que é esse cão aqui, tão amigo. Né? Nossa, ele tá assim em casa, né? Em casa, olha a cara relaxado. dele. Foi bem recebido, tudo, né? Foi bem... Ah, então tá bom, né? E eu vi nos bastidores também ali, ele tava sossegado, ele né? faz a festa, né? Ele sabe quando o pessoal tá gostando da presença dele. É verdade. Nossa, vocês perceberam que quase o programa inteiro eu tinha um cão e desse tamanho no estúdio? Não. O cão-guia não late assim à toa, não é? Ele é muito concentrado, Claudete. Para que você tenha uma ideia, ele já chegou a pegar viagem comigo de 11 horas e meia de avião, sem escala, sem conexões. Nossa. Deitadíssimo, assim, sem incomodar ninguém, embaixo da poltrona. É uma característica, sossegado. Não incomodar o ambiente no qual ele está. Você já viajou com o Simon para várias partes do mundo, não é? Já, México, Argentina, Canadá, Estados Unidos, viajamos o Brasil todo, outros países aí. Sempre trabalhando. Tem algumas coisas que eu quero até contar, antes de mais nada, sobre o Beto, né? Deficiente visual. O Beto ministra palestras em que o fator humano, isso é que é importante, é destaque. E é uma... Aliás, eu acho que é pelo que você mais luta, na verdade? Respeitar a diferença, né? As diferenças que existem. Exato. E o cão, então, o Simon, sempre acompanha ele. Além dessas palestras, ele é delegado da Organização dos Cegos do Brasil. O NCB. Isso. E também consultor em acessibilidade. Eu sei como você arranja tempo para tudo isso, viu? Ele é membro fundador do Audio Games. Jogos para Cegos, Jogos é um projeto para maravilhoso. Cegos. Muito legal. Tem vários, não? Tem vários. Tem? Não são videogames, são audiogames. Certo. Exato. E é legal? Dá para se divertir? Muito bacana, jogos de guerras estelares, inclusive de Fórmula 1. Para várias faixas etárias, então, de deficientes visuais. É ótimo. E ele ainda profere palestras e oficinas de inclusão e diversidade humana. E ainda apresenta um programa de encontros na Difusora de Jundiaí. Um encontro difusora, radialista também. Caramba, meu! Olha quanta coisa que ele faz. E faço ciências sociais. Ainda? Faço, estudo ciências sociais E atualmente. você disse que não tem tempo para nada, como ele arranja tempo para tudo? A gente tenta. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do Simon e sobre os cães-guias. Quantos existem no Brasil? Você tem ideia? No Brasil não passa, segundo informações, e essas informações não são oficiais, né, Claudete? Mas não passa de 100. E nós deveríamos ter quantos, assim? Ou um número indicado, alguns especialistas falam em um número mínimo de 2.000, 2.500 cães em serviços. Nossa. Se a gente fosse Estamos bem acompanhar aquém, a Europa, Estados Unidos, exato. Bem aquém. Muito aquém. Quais as raças mais utilizadas nesse trabalho? Nós estamos vendo aí, inclusive, imagens de alguns cães, né, trabalhando. Quais são as raças? O Labrador, que é o caso do Simon, e também o Golden Retriever. Por quê? Por conta de características de concentração, de ser dócil e de pegar facilmente, né, de facilmente aprender, submeter ao processo de treinamento. Aliás, eu esqueci de dizer que ele também é adestrador, Beto, adestrador júnior, né? Na verdade, quando a gente faz o curso, a gente sai como adestrador júnior. Por quê? Porque o treinamento que o cão recebe durante 1 ano e meio, cabe a nós, usuários cegos, mantermos esse treinamento durante todo o dia a dia. Então tem que fazer junto. Exatamente, a gente passa 30 dias, 40 dias no processo final de treinamento, aprendendo como lidar com o cão e como manter esse treinamento que ele recebeu. Tá certo, senão não vai adiantar, né? Exatamente. Com que idade o cão recebe esse treinamento, Beto? Olha, Claudete, uma pergunta que todos fazem, né? Eu tenho um cão de 6 meses, 7, posso começar a treinar? Geralmente, o que se indica é que comece nas primeiras semanas já. Já? Um cão ser treinado. Passar por exames, né? Por diversos testes. Que tipos de exames e testes são feitos clínicos com o cão? E psicológicos, de características do cão, de concentração, de obediência. Porque já se prefere, né, essas raças
Pelo temperamento, pelo Exato, perfil. exato. Mas nem por isso tem alguns, né, que às vezes não obedecem muito a esse perfil. Por isso são feitos esses testes psicológicos. E não significa que outras raças, como o pastor alemão também e outros, não possam. Mas a mais comum é o labrador e o golden. No preparo com esse... Quem compra o cão? Na verdade, o Simon, eu consegui o Simon, obtive o Simon através de um instituto chamado IRIS. Não é? Foi fundado pela nossa querida advogada cega, Thaís Martinez, muito conhecida aqui no Brasil. E o IRIS, através de parcerias com empresas privadas, patrocinam, tem um convênio com uma escola de Michigan chamada Leader Dogs Foundation for the Blind, em Michigan. E eles patrocinam a ida de pessoas cegas aos Estados Unidos e entregam esses cães gratuitamente. Lá? Exatamente. O Simon, ele é americano, nasceu lá, foi treinado na Leader Dogs, em Michigan, e através do projeto de parceria com o IRIS, foi entregue a mim. Eu passei um tempo lá, fiz treinamento. Ah, então, e através da IRIS que você foi também? Exatamente, através do IRIS. E ficou 45 dias nesse treinamento final. Mas isso não acontece para todos, né? Como é que a pessoa pode conseguir? Existe uma fila muito grande. Tá. E além da fila, Claudete, existe a questão de ser um processo caro. Para uma organização como o IRIS se manter é muito complicado. Mas escuta, Beto, e aqui no Brasil não tem? Em São Paulo não tem, por exemplo? Existem algumas escolas, algumas já com um pouco mais de tempo de atuação, outras começando agora, mas eu particularmente preferi pegar o Simon fora do Brasil. Sim, mas por exemplo, se um deficiente visual quiser um cão-guia, ele pode comprar esse cão e levar ao treinamento existente aqui? Você acha que dá certo isso? Não, a maioria das escolas não cobra pelo cão treinado. Algumas sim, mas a maioria não, pelo menos as americanas, não é? Mas na verdade o cão ele já pertence à escola, ao adestrador, né? Então geralmente ele é entregue após ser treinado. Eu tenho um cão, nem pode comprar e vou mandar, não. Isso não funciona muito. É o contrário. Você vai à escola e compra um cão já treinado. E o cão tem que ter... E aí ele vem com que idade para você, Beto? 1 ano e meio em média. Com 1 ano e meio ele é entregue ao usuário. Olha que ele fica, a gente começa nas primeiras semanas, ele falou, então ele fica 1 ano e meio treinando. Aí o deficiente visual participa dos últimos 45 dias desse treinamento, para depois ficar com o cão. Que idade tem o Simon? O Simon está no Brasil comigo há 3 anos e meio e completou 6 anos em abril. E foi treinado para minhas características, não é qualquer cão para qualquer pessoa. Tá. Depende da profissão, do que faz esse deficiente. Há uma tabela... O que ele faz, o Simon? O Simon, na verdade, ele me guia de obstáculos, procura locais como portas, elevadores, escadas rolantes. Alguns trajetos que eu faço mais comum, como aeroporto de Congonhas, ele conhece de cor. Jura? Ele adora voar. Viaja bastante. Mais que ele gosta. Ele não se assusta com multidão? Se você vai num evento, tem muita gente, ele se comporta da mesma maneira? Um dos projetos que eu tenho trabalhado, palestra para crianças. Ele adora. No final durante toda a palestra ele fica quietinho, como está aqui agora. Aí no final eu libero, eu tiro esse equipamento, porque com o equipamento ele não pode ser tocado, né? Eu tiro o equipamento e deixo ele se divertir um pouquinho com as crianças. Por que com o equipamento não pode ser tocado? Porque ele tem que entender que quando ele está com esse equipamento, a única atenção, a atenção toda dele tem que ser focada a mim. Se você for andar agora nesse estúdio e eu colocar um objeto na tua frente, ele vai te livrar desse objeto? Olha, as características de um estúdio não são tão próprias para isso, porque não foi, na verdade, é uma coisa nova para ele. Tá, mas ele é capaz de te guiar por ambientes novos, ou não? Sim. A partir do momento que ele passe 1 ou 2 vezes pelos ambientes e tal, sim. Se eu pedir para ele levantar, que ele vai levantar, ele vai me guiar sem problema. Ele fica o tempo todo com você, não? O tempo todo. Onde dorme o Simon? Nós temos uma caminha no meu quarto para ele. Eu estou perguntando porque todo cachorro, principalmente esse, né, ele adora deveria dormir no quartinho, né, Ele adora a cama. Hotéis, ele entra comigo. Qualquer local público ou privado. Isso é lei? Coletivo. É lei federal. Inclusive nas viagens, né? Porque você falou que de avião ele viaja e a gente sabe que algumas empresas permitem cães viajarem se forem bem pequenos, tem um peso adequado. Mas no caso dele é lei. O Simon não, o Simon é bem grandão, mas como é lei, então ele viaja embaixo da poltrona.